Então, vamos imaginar que nós fomos contratados para a área de segurança de alimentos de uma empresa. Hoje eu vou dar um exemplo bem específico que nós vamos trabalhar dentro de cozinhas, então dentro de uma cozinha industrial. Então o cliente nos contrata para fazer a área de segurança de alimentos, para fazer uma consultoria nessa área. Lembrando, gente, que nós podemos ser contratados para várias situações diferentes, mas hoje é uma aula específica sobre segurança de alimentos. Então, qual é o fluxo de trabalho que a gente deve ter? Uma coisa muito importante que às vezes nós pecamos como profissionais da área, como consultores de segurança de alimentos, que a gente peca, é não ter um fluxo adequado de ações. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça em como a gente deve conduzir o trabalho. Porque quando o cliente nos contrata, ele tem uma dor específica, ele está com um problema. E às vezes, para sanar aquele problema, nós vamos ter que fazer uma série de intercorrências que o cliente não está sabendo, porque ele não conhece da área. Se ele conhecesse, ele faria sozinho. Ele precisa da gente, porque ele não sabe fazer. Então, é muito importante a gente ter uma escuta antes do cliente, para depois a gente entrar propriamente no que é importante ser feito. Essa aula sobre escuta do cliente a gente vai ter em outro momento, nós já falamos disso em outro momento. Agora, especificamente, a gente vai tratar do fluxo de atividades a serem realizadas quando nós somos contratados. Então já houve a contratação, já conversei com o meu cliente, já escutei tudo o que ele precisa e agora já combinei com ele como vai ser feito o trabalho, a primeira visita. Olha, cliente, eu vou no seu estabelecimento agora para fazer a primeira visita para conhecer o seu ambiente. E depois eu vou te apresentar então um plano de ação. Então nós vamos entender agora o que é esse fluxo. Primeira coisa que é importante para a gente é conhecer o lugar. Se a gente não conhecer fisicamente aquele lugar in loco, fica muito difícil da gente estabelecer um plano de ação. Então a primeira visita é uma visita onde a gente vai fazer o famoso checklist. Esse documento está disponível na legislação. Mas o nosso documento é um documento bem mais amplo, com muito mais especificidades. Nós fizemos um documento que nós hoje aqui na Atento chamamos de checklist de classificação, que ele é bastante específico. Já já nós vamos pegar o checklist. Vamos fazer o checklist de classificação in loco. Isso aqui é lá no lugar, temos que fazer lá. Então a gente, dependendo do tamanho da indústria, da cozinha, da empresa, eu vou precisar às vezes de mais de um dia. Dependendo do tamanho, é uma hora, uma hora não, porque mesmo seja muito pequeno, uma hora a gente não consegue. 3 horas, 6 horas, um período inteiro, e aí a gente vai depender muito do tamanho da empresa que contratou a gente. Então, a primeira visita vai ser o checklist de classificação. Feito esse checklist de classificação, nós vamos elaborar o relatório de não conformidades. Eu só posso elaborar um relatório de não conformidades quando eu tiver feito uma visita, conhecido tudo, marcado nesse checklist de classificação, tudo que eu encontrei lá. Aí eu venho para a segunda etapa, que é o relatório de não conformidades. E aí é importante entender que você vai ter 2 relatórios. Você vai ter um relatório de não conformidades estruturais e você vai ter um relatório de não conformidades operacionais. Se
Se tiver dúvida, pode perguntar, viu, gente? Então, a gente tem dois relatórios aqui. Um de estrutura e um de operação. O que significa isso? Qual que é a diferença entre um relatório estrutural e um relatório operacional? O estrutural diz respeito a não conformidades de estrutura física do estabelecimento. Então, no checklist, que já já a gente vai pegar um para ver, a gente vai ver que lá no checklist tem o quê? O piso, a parede, o teto, as portas, vai dar uma noção para a gente geral de toda a estrutura física daquele ambiente. Então, aqui nós estamos falando de estrutura física. Isso aqui diz respeito ao nutricionista. O consultor, ele é capaz de resolver esse problema de estrutura física? Vocês acham? Não. Por quê? Porque a estrutura física depende de dinheiro, depende de orçamento. Portanto, a quem compete resolver esse problema? Ao dono do estabelecimento. Dependendo do tipo de empresa, pode ser resolvido inclusive pelo gerente, por algum gestor. Que aí lá naquela nossa visita anterior à checklist, quando nós estamos ainda conversando com o dono, com quem nos contratou, nós vamos saber quem são as pessoas. Tem um gerente aqui? É com o dono que eu trato diretamente? Como que funciona isso? Como que é a dinâmica da empresa? Chegaram os checklists. Obrigada. Para a gente poder conhecer os documentos. Já já vamos falar sobre eles. Então, a estrutura física, quem vai resolver esse problema é o dono, o gerente ou quem ele determinar. E as não conformidades operacionais, quem pode resolver isso? Aí sim, aí vai competir ao profissional capacitado para resolver essas não conformidades, que pode ser o nutricionista ou um consultor de alimentos. Hoje a gente sabe que dentro dessa área de consultor de alimentos para tratar de segurança de alimentos, nós temos vários profissionais envolvidos, além do nutricionista. Nós podemos ter o engenheiro de alimentos, podemos ter o químico, enfim, tem uma série de outros profissionais que podem atuar aqui. Lógico que eles têm que ser especialistas nessa área, né? Então tem que entender realmente do que está falando aqui sobre segurança de alimentos. Então essas não conformidades operacionais somos nós que vamos resolver. Aí, onde nós então encontramos tudo isso? Aqui no checklist. Fizemos o checklist, encontramos as não conformidades, montamos um relatório, aí vamos montar um relatório de estrutura física e um relatório operacional. Esse documento, esse relatório aqui, todos dois, nós vamos apresentar para quem nos contratou. Então aqui também nós temos um documento específico para trabalhar isso aqui, para preencher e para entregar. E junto com isso aqui, no dia da entrega do relatório de irregularidades ou do relatório de não conformidade, de estrutura física e de operacionais, nós vamos levar o que a gente chama de plano de ação. Aí a gente tem aqui um plano de ação. O plano de ação é o nosso planejamento. Não tem jeito de trabalhar sem planejar. O planejamento é fundamental. Ele direciona a gente no que a gente tem que fazer, quando fazer, quem vai nos auxiliar e qual resultado que a gente vai ter. O plano de ação da estrutura física, a gente pode fazer junto com o cliente. Então, o cliente pode querer que a gente sente com ele, vá orientando para ele o que é mais urgente, o que é mais grave, o que tem um risco maior de contaminação.
Então, cabe a nós orientá-lo nesse momento. E aí, então, mas a responsabilidade de cumprir esse plano de ação não é nossa, é do dono, ou de quem ele delegar essa função. E aí nós vamos ter o nosso plano de ação de consultor. Aí a gente vai colocar todas as irregularidades que a gente encontrou aqui em outro documento, para que a gente possa apresentar esse documento. Como ele é um plano de ação, esse documento tem a atividade, a data de início e a data de fim. E quem vai fazer. Isso aqui é muito importante. Isso dá clareza para as pessoas que estão envolvidas. Porque senão a gente corre risco ou de atropelar o dono, ou de deixar de fazer o que nos compete, ou de prometer uma coisa que não somos capazes de cumprir. Então é muito importante, tudo isso aqui está muito claro para a gente. Então essa é a primeira etapa da contratação, da parte já de trabalho mesmo, a primeira etapa do trabalho quando a gente é contratado para fazer segurança de alimentos.